Pronto, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Lógica de Programação com Portugal. E aí hoje vamos trabalhar a nossa terceira aula, terceira e última aula. Lembrando vocês que é preciso terminar o conteúdo, né, o curso, fazendo uma atividade que já está lá disponível na sala Google. Então já já vou passar para vocês o link da sala Google e do formulário que vocês precisam preencher para poder a gente registrar essa aula de hoje. Vou passar algumas informações, porque eu vi que tem alguns rostinhos novos, né, no curso, então passar algumas informações iniciais para a gente começar o conteúdo, tá bom? Então, ó, o que é que a gente vai ver hoje? Nossa agenda, né? Então, informações sobre a disciplina. Então, vou passar alguns conteúdos informando o que é que a gente vê durante esse curso, tá bom? Estrutura de seleção condicionais. Então, a gente vai trabalhar a estrutura de seleção simples, composta e múltipla escolha. E aí, alguns exemplos práticos durante esse conceito aí sendo passado. Eu gosto sempre de trabalhar com prática. Vocês que já me conhecem há algum tempo, estão acompanhando meus cursos, sabem que eu gosto de trabalhar sempre com alguma coisa, né, um exemplo prático que facilite na hora de compreender aquele conteúdo, tá bom? Então, ó, o que é que vamos estudar? Então, a disciplina ela aborda os conceitos de lógica de programação, né, de computadores, para a resolução de problemas através de uma sequência de instruções. Os conceitos que estudaremos, né, que já estudamos já alguns desses na aula 1 e na aula 2, são de variáveis, expressões, operadores e estrutura de decisão. Quem não pôde acompanhar a aula 1 e 2, ela está disponível em vídeo, então eu sempre coloco lá no grupo, qualquer coisa pode me mandar lá no privado, tá? Meu contato está lá no grupo, ou para a Andressa também, que faz parte da equipe. E aí a gente manda para vocês o vídeo da aula 1 e da aula 2 para você ter aí condições de fazer a atividade, tá bom? Então, ó, qual a linguagem que a gente vai utilizar para aprender esses conceitos? Então, nesse momento desse curso, a gente está utilizando o Portugal. Em alguns cursos passados, a gente trabalhou com Python, com JavaScript, com o C. E aí, nesse momento, para aqueles que estão começando agora, né, eu já até expliquei o porquê, é interessante a gente começar de uma linguagem mais simples. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar um curso de Portugal para aqueles que nunca viram programação ou que ainda têm dúvidas, né, naqueles primeiros passos de programar. Fora que no Portugal eu consigo construir muitos algoritmos complexos também, não é coisa simples como o pessoal diz. Ah, o Portugal não dá para fazer nada. Dá sim, dá para fazer muita coisa, tá? Então dá para trabalhar com bastante conceitos. Tanto é que a ferramenta que a gente utiliza, que é o Portugal Studio, ele tem lá exemplos até mesmo de jogos feitos em Portugal. Costumo até dizer que durante até o período que eu dava aula em graduação, eu chegava a ver com meus alunos alguns projetos de jogos, tá? Que eles construíam. Então eu desenvolvia algumas regras, alguns jogos e aí eles construíam em Portugal. Então dá para fazer praticamente tudo. E como é uma linguagem simples, uma linguagem, né, do nosso idioma, ele fica bem mais fácil da gente conseguir trabalhar com ela, tá bom? Então para quem está começando, bom é trabalhar com Portugal e depois escolhe uma linguagem que naquela sua região é mais utilizado. Então, Gibson, aqui na minha região, eu vejo que as empresas trabalham muito com Java, trabalham com Python, e agora eu vou estudar. Posso? Pode. E aí você já tem um conhecimento base para começar a trabalhar algumas estruturas dentro daquela linguagem, tá bom? Então, ó, como é que é o curso? Para quem está começando agora, o curso são 6 horas comigo. Foram 2 horas na segunda, 2 horas na terça e 2 horas hoje, completando as 6 horas. E 4 horas de atividade. Então, tem uma atividade práticazinha para vocês fazerem, que já está disponível na sala Google, tá? Fiz num formato diferente dessa vez, para poder ganhar tempo e vocês receberem o certificado mais rápido. Então, para facilitar, as questões são questões de múltipla escolha, mas que vocês vão ter que, em algum momento, estar fazendo algumas verificações no caderno, ou num bloco de notas, ou até mesmo na ferramenta, para verificar se realmente aquele resultado é aquele que você espera. Então, tem lá uma atividadezinha prática para vocês. E aí eu peço que depois vocês me deem um retorno se funcionou, se foi legal daquele formato, tá bom? Então depois me dá um retorno lá no privado, quem puder, né? Me dizendo se foi interessante ou não. Não precisa ser no grupo, não. Me manda lá no privado, só dizendo se foi legal daquela forma, tá? Então, totalizando 10 horas. 10 horas, então, 4 horas da atividade e mais 6 de aula. Você precisa ter pelo menos
um dia aqui comigo, tá? E a atividade feita. Fez isso, você vai ter direito a receber o certificado, tá bom? Certificado recebe até quanto tempo, Gibson? Até 15 dias. Até 15 dias a gente está enviando o certificado para o seu e-mail cadastrado. Então, por isso que é importante você pegar esse formulário que eu vou mandar daqui a pouco e preencher com o seu nome completo, todo corretinho, porque vai ser o nome que vai aparecer lá no seu certificado, seu e-mail e os dados que a gente pede lá para um futuro, né, aproveitamento lá na frente, tá bom? Para melhorar aí o curso cada vez mais. Então, o estudante terá direito ao certificado após concluir e postar a atividade em um prazo máximo de 5 dias. Então, tem até segunda-feira. Coloquei esse prazo aí para vocês, contando de amanhã, né? Então, tem a quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda-feira para vocês me entregarem essa atividade pronta. Gibson, eu quero fazer e fechou. Não tem mais como, tá? Já coloquei até lá já para facilitar o meu trabalho. Então, deu a segunda-feira às 23h59, o sistema já fecha e você não consegue mais enviar, tá bom? Então vai ser tudo de forma automática. O sistema já vai me dar o resultado, o feedback, já para facilitar, né? Não vai eu precisar estar corrigindo. E aí eu já vou estar mandando para vocês o mais breve possível o certificado, tá bom? Deixa eu para ganhar tempo para vocês, né? Caso vocês estejam com curiosidade, deixa eu colocar aqui para vocês o link lá da sala Google e do formulário, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu só não postei essa aula de hoje, acabei esquecendo, mas já já eu posto essa aula de hoje para vocês também, tá bom? Então a aula 3 não está lá disponível ainda, mas a atividade já está disponível e aí já já vocês podem ir lá e tentar fazer a atividade. Eita, do Meet, coloquei formulário, botei tudo dentro, tá bom. Tranquilo, então vamos lá dar continuidade. Então, ó, beleza, Gibson, eu já ouvi falar bastante dessa questão de estrutura de seleção. Já vi professores, já vi colegas meus que trabalham com programação falando sobre estrutura de seleção, mas com outro nome. Eles chamavam lá de estrutura condicional. Não tem problema, tá? A gente vê em diferentes literaturas, né, diferentes estudiosos da programação chamando isso de forma diferente, tá? De formas aí, é, né, como o próprio nome já diz, diferente, né? Então, a gente pode ter estrutura de seleção, não tem problema. Estrutura de condição, não tem problema. Estrutura condicional, não tem problema, né? É só formas de chamar lá aquelas estruturas que vão fazer verificações dentro do nosso algoritmo para que ele possa ter uma autonomia, que ele possa seguir caminho de acordo com o resultado, tá bom? Então, uma das tarefas fundamentais de qualquer programa é decidir o que ele deve ser executado a seguir. Os comandos de seleção permitem determinar qual é a ação a ser tomada com base no resultado de uma expressão que a gente chama de expressão condicional. Por isso que alguns chamam aí de estruturas condicionais, tá bom? Então, ó, são três tipos de seleção no programa. Temos aí o que a gente chama de seleção simples ou condicional simples, seleção composta e seleção de múltipla escolha. Vou mostrar esses três e como é que funciona. O interessante é se vocês aprenderem bem aqui no Portugal, quando vocês forem para qualquer outra linguagem, vocês vão aprender facilmente, tá? Porque o que muda é apenas a, a função que faz com que a gente consiga fazer isso, tá bom? E eu vou aos poucos mostrando a vocês como é que seria, ok? Então, nós temos essas três estruturas de seleção, ela facilita nesse momento. Vamos pensar aí num caso, né, mais real. Quando lá o meu controle, né, de videogame ou um controle de televisão, ele seleciona uma opção, o que é que está acontecendo ali dentro? Na verdade, existe uma estrutura aonde está aguardando você pressionar algo, e aí quando você pressiona aquilo ali, ele verifica aquele valor que é passado por aquele botão. E aí, de acordo com aquele valor, ele transmite, seja ele para o seu videogame, ou seja ele para a sua televisão, aquela condição, aquilo que você quer transmitir. Então, vamos imaginar aí quem está num jogo de futebol. Então, em um determinado botão, você chuta a bola para o gol, um determinado botão, você toca a bola para um outro jogador. Então, quando você pressiona aquele botão do jogo, ali por trás existe uma condição esperando para que você diga, através de um valor, qual foi o botão que foi pressionado.
e aí determinado valor sendo pressionado, ele vai seguir com aquela ação. Do mesmo jeito acontece na nossa televisão, quando a gente aperta um botão de menu, quando a gente aperta aqueles números para aqueles canais que vão ser alterados. Então, ele sabe, através daqueles valores que você está passando, qual é a condição, né? Então, o que é que eu quero fazer quando eu pressiono? Então, o estudo de seleção ele faz com que deixe aquele mecanismo, aquele equipamento autônomo. Eu gosto de dar sempre aquele exemplo de filme, né? E aí eu venho a tocar naquele assunto lá do filme Eu, Robô, onde o Will Smith ele fica irritado com o robô que salva ele em vez do filho, mas só que a culpa ali não é do robô. Ele está pré-determinado, né? Pré-programado para fazer um cálculo matemático, verificar quem tem mais chance de sobrevivência e aí salvar primeiramente aquele que tem maior chance. Então, quem programou aquele robô colocou uma condicional que vai fazer aquela verificação e, de acordo com o cálculo, o resultado daquele cálculo que ele fizer, em diferentes fatores que ele observa, ele vai salvar aquela pessoa, né, que tiver mais chance de sobrevivência. Então, tudo isso a gente pode levar para o nosso dia a dia, e isso aí que acontece naquele filme não é algo muito distante, não. Logo, logo, quem sabe, a gente vai estar vendo algo desse tipo. Não sei se as condições vão ser a mesma. Se quem criar um robô daquele tipo, né, vai trabalhar daquele mesmo jeito, né? Mas ali é um exemplo de utilização de estrutura condicional. O robô está condicionando um resultado para seguir um caminho. Tá? Então, é dessa forma que trabalha aí as estruturas de seleção, as estruturas condicionais. Pensando aqui na programação, o primeiro tipo de estrutura, nós temos a estrutura de seleção simples, tá? Aonde temos a estrutura que serve para uma comparação simples. Então, a gente tem apenas uma única comparação. Perceba que só tem um único comando, que é o comando se, tá? Minha função se. E aí, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar um conjunto de instruções. Pode ser uma única instrução, pode ser uma única função e pode ser várias instruções ou várias funções sendo executadas, tá bom? Quem é que vai determinar isso, Gibson? É o meu algoritmo. Então, de acordo com o meu algoritmo, é que ele vai dizer se ele vai executar uma, duas, três. Então, você que vai dizer aí para o seu algoritmo quantas vezes aí, ou quais são as instruções, né? Quais funções que vão ser executadas. Lembrando, eu só tenho aqui, né, sendo executada caso a minha instrução seja verdadeira. Então, minha condição dentro da minha instrução aqui dentro, ó, seja verdade. Então, ele vai perguntar se condição verdade, execute tudo que estiver entre as chaves. Então, a chave vai ser o meu delimitador de início e de fim da minha condição. Então, tudo que estiver dentro da chave só vai ser executado, presta atenção aí, tá, pessoal? Só vai ser executado se a condição for verdade. Então, essa é a primeira forma da gente trabalhar com condicional, tendo apenas um único teste, e esse teste ele vai verificar se aquele resultado ali da condição é verdadeiro. Se for verdade, ele executa, tá bom? Então, ó, nesse exemplo, vamos imaginar aí um exemplo, né, que a gente vai ter aí um algoritmo que vai receber dois números, e aí precisamos verificar quem é maior ou se são iguais. Perceba que ontem a gente viu lá os operadores relacionais. Olha eles aparecendo aí para a gente ver como é que ele funciona, né? A gente vê na prática aí eles sendo trabalhados. Então, ó, primeira condição que eu coloquei aí. Se valor 1 maior do que valor 2, então escreva que o valor 1, digitado pelo usuário, é o maior valor. Mas como ele está trabalhando aí uma condição simples, eu preciso fazer um teste para cada coisa. Então, um teste para ver se é maior, um teste para ver se é menor e um teste para ver se é igual, né? Então, eu coloquei agora invertendo para verificar se o valor 1 é menor. Então, perceba que eu inverti a ordem. Então, perguntei, ó, se valor 2 for maior do que valor 1, então o valor 2 é o maior. Lembrando, ele vai entrar nessa condição aqui se o valor 2 for maior? Não, ele só entra se o valor 2 for menor. Ele vai entrar nessa segunda condição se o valor 1 for maior? Não, ele só entra nessa segunda condição se o valor 1 for menor. Perceba aí a questão da condicional. Lembra que eu falei para vocês, verdadeiro e falso, que são as únicas possibilidades em valores lógicos? Tá aí, ó.
Então, o meu algoritmo ele vai me dar um retorno de verdadeiro ou falso, e aí, de acordo com esse retorno de verdadeiro ou falso, ele vai dizer se vai executar ou não aquela condição. Como eu tenho três condições, está aqui minha terceira condição. Então, se valor 1 for igual a valor 2, então os valores são iguais. Existe alguma possibilidade, vocês me digam aí no chat, de ter os três sendo executados, ou dois desses aí sendo executado, nesse formato aí que eu coloquei, nessas três condições que eu coloquei. Vocês imaginam que eu consigo colocar aí para executar duas dessas condições ou as três? Analisem aí para mim, me digam rapidinho, sim ou não? Não, né? Nessas condições que eu coloquei, não. Não tem possibilidade de eu conseguir executar duas dela ou três dela, tá? Por quê? Porque nunca um valor vai ser igual e maior. Existe algum valor que é igual ou maior do que outro ao mesmo tempo? Não. Ou ele é igual ou ele é maior. Como do mesmo jeito, não existe um valor que é menor e igual. Ou ele é menor ou ele é igual. Como do mesmo jeito, não existe um valor que é maior e também menor. Como é que pode um valor ser maior e menor? Então ele só vai executar aí nesse formato que eu coloquei, né? Se uma das três tiverem, né, sendo verdadeira. Vamos ver isso aí lá no Portugal Studio, como é que ficaria? Vou abrir aqui o Portugal Studio para vocês. E quem tiver com ele pode acompanhar também, né? Se não, depois vê o vídeo e acompanha, tá? Sem problema nenhum. Vou abrir aqui um novo arquivo. Vou apagar aqui, que ele sempre dá aqui como padrão o Olá Mundo, né? A gente até mostrou logo nas primeiras aulas. Eu gosto sempre de organizar desse formato aqui. Fica, acho que, melhor visível. Pronto. Então, ó, essa é a minha estrutura inicial no Portugal Studio, né? Isso, até o João colocou aí. Se tivesse relacionado maior ou igual, aí sim, ou um ou outro, né? E aí poderia ser que eu conseguisse, se eu tivesse substituído lá o maior, né, e o menor por esses dois simbologias. Aí é um ou o outro, né? O que é que acontece? Então, ó, tem o meu programa, tá? Então, todo o meu algoritmo aqui no Portugal Studio inicia com a palavra reservada programa. Eu tenho minhas funções que eu posso estar inserindo. Sempre tenho que ter a função início, ela é a primeira função a ser executada no meu algoritmo, tá? Então, tudo que eu faço aqui dentro do início. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Vou aqui criar uma variável do tipo inteiro, né? A gente já viu já que a gente pode declarar variável de vários tipos diferentes, né? Inteiro, real, lógico, caractere, cadeia, né? Vários tipos. Vou declarar duas variáveis para eu poder armazenar dois números, como tinha lá no exemplo, tá? Então, vou chamar a variável de N1 e vou chamar a segunda variável de N2. Como é um software simples, que eu até conversei já com vocês, não tem problema de eu colocar letras, mas se for um software mais complexo, não coloque só letras, não. Coloquem aí pelo menos a abreviatura daquilo que você quer escrever. Porque imagina aí um software complexo que eu vou ter aí, sei lá, 50 variáveis, e aí eu coloco A, B, C, D, E, F, G, H, I, até Z, e depois A, B, A, C, A, D, sabe, misturando letras. Daqui a pouco fica uma salada de letras e eu não sei nem o que é cada letra, tá? O interessante é que tenha algo que seja significativo para a gente, tá bom? Como é um software simples, só tem só leitura de dois números, N1, N2. N de número, né? Então, N1, N2. Tá bom? Então, ó, vou guardar os dois números, vou dar uma mensagem na tela. Então, para a gente escrever uma mensagem na tela, o comando é o escreva. Então, eu vou botar aqui, digite o primeiro número. A gente já viu que toda vez que a gente for utilizar um conjunto de caracteres, né? A gente tem que colocar entre aspas, né? Para informar o computador que eu estou trabalhando com caracteres. E aí eu vou para o meu leia, que é o meu comando de entrada. Então, leia N1, que é o primeiro número que eu quero guardar, a minha primeira variável que eu vou estar armazenando o valor. Como os dois são iguais, né? Só muda lá o texto e a variável, não tem problema nenhum. Pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
que é que eu vou mudar aqui? De vez de ser digite o primeiro número, eu vou mudar a frase, digite o segundo número. Em vez de ser N1, eu vou colocar aqui a variável N2. Então, só modifiquei aí a questão do texto, né? E modifiquei a questão da variável. Já tenho meus dois números guardados. O que é que eu preciso fazer agora? Os três testes, né? Condicionais. Então, se N1 for maior do que N2, do que N2, lembrando, minha condicional inicia com chave, fecha com chave, né? E aí eu vou colocar o que eu quero que escreva. Então, escreva o primeiro número é o maior. Beleza, Gibson. Agora eu quero testar agora se o segundo número é o maior. Mesma coisa, né? Eu posso vir aqui, ó, se N1. Perceba que eu estou fazendo de uma forma diferente do que está lá, ó, tá? Do nosso exemplo. N1 for menor do que N2. E aí, abro chave para iniciar a minha condição. Eu vou botar, escreva o segundo número é o maior. Y, mas vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Eu inverti só a questão do operador, né? Do operador lógico. Então, em vez de ser maior, né? Então, eu coloquei lá no exemplo, eu coloquei N2 maior do que N1, eu inverti. Eu disse que N1 menor do que N2, que dá no mesmo, tá? E aí, João botou aí, é obrigatoriamente após a função início, tem que deixar esses parênteses vazios ou posso deixar sem parênteses? É interessante deixar eles aí, eu não sei se o Portugal Studio ele permite que você tire, tá? Porque o parênteses aí ele vai indicar um local para a gente colocar os parâmetros, tá? Então, aquele local ali, como eu não tenho nenhum parâmetro sendo passado no início, ele fica vazio. Eu creio que ele é obrigatório aí no Portugal Studio, tenho quase certeza, mas a gente pode testar já já e ver se realmente é obrigatório ou não, tá bom? Eu sei que algumas linguagens não é obrigatório se você não colocar parâmetro, aí você não precisa colocar parênteses. Mas aí eu preciso testar aqui, porque eu nunca retirei o parênteses, né? Se ele se comporta da mesma forma que se comporta outras linguagens, tá bom? Então já já eu testo aí essa questão dos parênteses. Vamos só concluir o raciocínio que eu testo já já, tá bom? E a última verificação, que é se os dois são iguais. Então, se N1 é igual a N2. Gibson, e utiliza dois sinais de iguais para fazer essa verificação? Sim. Lembra da aula passada? Dois sinais de iguais, comparação. Um sinal de igual é atribuição. Então, quando eu quero colocar um valor em um local, né, em uma variável. Então, se os dois forem iguais, então escreva os valores são iguais. A questão da frase não tem problema, quem vai dizer é você. Você vai tentar fazer de uma forma que o usuário entenda, tá bom? Você tem que sempre pensar dessa forma. Será que colocando dessa forma, meu usuário ele vai entender o que eu quero falar para ele? Tá? Pense no cara leigo, né? Um cara que não entende nada. Coloque realmente ele num nível bem baixo, tá? Como se fosse uma criança mesmo utilizando aquele software. Então pense aí o mais baixo possível. E aí faça com que ele entenda de qualquer forma que você coloque, tá bom? Então vamos executar isso aqui e a gente testa aí a questão dos parênteses, tá bom? Então, ó, executei, ele vai mostrar aqui, ó, no console, digite o primeiro número, vou colocar aqui, 5. Digite o segundo número, vou colocar 7. E ele disse, ó, o segundo número é o maior. 7 é maior que 5. Gibson, um teste só é suficiente? Não. Tenho três condições, então você precisa testar pelo menos três vezes para poder testar as três condições. Então, eu disse que o segundo número é maior. Vamos inverter? Eu vou colocar o 7 aqui e vou colocar o 5 aqui. E ele disse, ó, o primeiro número é o maior. Quem é o primeiro número? O 7. Então, continua correto. E aí eu vou testar minha terceira condição, tá? Teste, se tiver 10 condições, teste as 10, que pode ter tido ali um erro de lógica e sua IDE não vai dizer o erro não, tá? Ele vai passar. E aí você entrega o cliente, quando vê, já era.
Então, eu vou colocar aqui 7 e 7. Então, os valores são iguais. Testei os três, beleza, funcionou. Vamos tirar lá, como o João falou, tirar aqui o parênteses para ver se ele roda. A expressão não foi iniciada corretamente. Insira o caractere parênteses para corrigir o problema. Ele não roda, tá? Obrigatoriamente, eu tenho que deixar esse local aqui, que é o local de eu colocar os parâmetros, tá? Então, tem que realmente ter aí os parênteses para poder ele funcionar, ok? Isso, João, são variáveis que a gente passa, né, de uma função para outra ou de um ambiente lá do algoritmo para outro, para que ele consiga enxergar. Aqui na aula da gente, que é a introdutória, eu não falei sobre isso, tá? Mas só para adiantar e vocês aí depois poderem pesquisar ou aguardar futuramente ter uma aula mais avançada, tá? Que futuramente eu vou construir alguns cursos mais avançados. Eu tenho o que a gente chama de variáveis globais e locais. A variável global, ela consegue ser enxergada em todo o meu algoritmo. A variável local, ela só é enxergada em um determinado local do meu algoritmo. E aí, se eu quiser passar um valor, né, local para um outro ambiente, para uma outra função, uma outra classe, vai depender aí da linguagem que eu estou trabalhando, eu preciso passar através de parâmetro para poder ele enxergar, senão esse valor ele não é enxergado, tá? Por isso que lá no Java, quando você vai trabalhar as classes, tem os parâmetros sendo passados, por isso que lá aqui em linguagens estruturadas, né, a gente tem aí parâmetros sendo passados nas funções, né? Então, dependendo de onde for, a gente pode ter aí os parâmetros sendo passados. Aqui, como não tem, só é uma única função, né? Não tem valor vindo de outro lugar, a gente não tem parâmetro, mas se tivesse mais de uma função e eu quisesse que outro lugar recebesse aquele valor e pudesse utilizar aquele valor, aí eu passava como parâmetro, tá bom? Beleza. Então, ó, isso. Lá quando você vai para o Visual G, que você define as variáveis, aquelas variáveis a gente chama de variáveis globais, tá? Ela pode ser enxergada em todo o meu algoritmo. Então, se eu criar funções dentro do Visual G, que tem como criar também funções lá no Visual G, tá? Lá a gente consegue criar funções e também procedimentos, são dois tipos diferentes de subalgoritmo que a gente chama. Depois vocês podem dar uma estudada sobre isso aí. Lá, quando a gente trabalha com funções e procedimentos, a gente pode também criar variáveis dentro delas. Por isso que chama subalgoritmo, né? A gente pode criar como se fosse algoritmo dentro do algoritmo, tá? E aí a gente precisa passar como parâmetro caso a gente queira enxergar aquelas variáveis que estão dentro dele, tá bom? Então, ó, aqui está o meu algoritmo. Então, testei as três possibilidades. Massa. Consegui aí, né, fazer o que eu planejei. Gibson, dá para reduzir isso aí? Dá. A gente vai ver agora a estrutura de seleção composta, onde a gente poderia reduzir um pouco esse código, a quantidade de testes que a gente está fazendo aí. Tá bom? Então, existe o que a gente chama de seleção simples, foi essa que a gente viu agora. Vamos ver agora a estrutura de seleção composta e existe o que a gente chama de estrutura de seleção de múltipla escolha, tá? Esses três aí estão lá presentes em praticamente todas as linguagens. Claro que a sintaxe é diferente. Aqui é o se eu for para o Java, é o if. Se eu for lá para o Pascal, é o if. Se eu for lá para o Delphi, é if. Né? Muda só a questão da palavra sendo traduzida para o inglês, tá bom? Então, se é if, né, em inglês. Voltando para cá, então, ó, nós temos o que a gente chama de estrutura de seleção composta. Então, a estrutura de seleção composta ela serve para uma comparação com desvio, do mesmo jeito que a gente tem lá na simples. Só que agora, caso a condição tenha o resultado verdadeiro, ele vai tomar uma estrutura, ele vai executar uma estrutura de comando. E tenho agora caso também a condição seja falso. Lembra que no simples só tinha o verdadeiro. Agora eu tenho também a condição se for falso. Então, se for verdade, ele vai por um caminho. Se for falso, ele vai por um segundo caminho. Nunca pelos dois, ou um ou outro, tá bom? Então, coloquei até um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo tem assim: se valor maior do que valor 2, então, né, que seria aqui nessa início da chave, comece o meu algoritmo. E aí, o que foi que está fazendo aqui no meu algoritmo? Ele vai escrever a mensagem: o valor 1 é o maior. Essa é a minha condição se for verdadeira.
Mas se o valor 1 não for maior, o que é que ele vai fazer? Ele vai para o meu comando, minha função, que é o se não, minha estrutura, minha palavra reservada, se não. Então, se isso for falso, ele pula para cá e escreve dizendo que o valor 2 é o maior. Perceba que eu não precisei fazer agora a verificação se o valor 2 é maior do que o valor 1. Não precisei. Se ele não é maior, se o valor 1 não é maior, então quer dizer que o outro é o maior, tá bom? Então só tem aí duas condições. Então eu reduzi um pouco o meu código. E aí vocês colocaram aí, esse se não é o else, e isso é o else, tá? Lembra que lá na estrutura condicional, quem trabalha lá em outras linguagens, como Python, Java, C, tem o if, que é o se, e tem o else, que é o se não, tá? Então o else aí é o nosso se não. Então, ó, se eu fosse trabalhar com aquele exemplo completo, né, que eu mostrei ali só valor 1 e valor 2, como é que ficaria? E aí eu poderia trabalhar com o que a gente chama de testes sequenciais, ou uma questão de utilizar testes é, em conjunto, né? Um teste junto com outro. Então, nessa condição aqui, o que foi que eu fiz? Eu usei aqui o minha condicional se, verifiquei o primeiro teste, né? Como são três, eu preciso de pelo menos dois testes, tá? Então, fiz o primeiro teste, verificando se o valor 1 é maior do que o valor 2. Se isso for verdade, ele escreve. Se não for verdade, ele vai pular para o se não, que é o valor se falso. Só que perceba que dentro do se não, eu tenho uma outra condição de se. Estão vendo? Que é o que a gente chama de se não se, né? Ou que o pessoal coloca lá o if else, né? Tá lá nas outras linguagens. Então, ó, se não for verdade, ele vai fazer um segundo teste. Ele só faz esse segundo teste diferente do exemplo anterior, que ele faz os três testes, tá? Mesmo que ele não entre nos três, mas ele vai testar as três vezes. Aqui não, ele só testa a segunda se for falso. E aí, se for falso, ele vai fazer o segundo teste, que é o quê? Valor 2 maior do que valor 1. Mesma coisa, ó. Se não for o primeiro, não for o segundo, eu posso colocar novamente um se não. E aí ele vai escrever que é igual. Como só são três condições, não existe mais de três, né? Ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é igual. Não existe uma outra condição, tá? Então, se ele for maior, ele vai escrever a primeira frase, que é o valor 1 é o maior. Se o valor 2 for maior, ele vai escrever o valor 2 é o maior. Se não, ele vai escrever que os dois são iguais. Então, Gibson, eu posso usar um ou outro? Pode. E qual é o melhor nesse formato aí? Por que é melhor? Porque aqui eu tenho menos processamento. Ele só vai processar a segunda condicional se a primeira for falsa. Lá não. Lá ele vai testar os três, mesmo que no final ele só vai escrever um. Tá bom? Deu para entender? Então, ó, o interessante para a gente é a gente pegar isso aí e fazer com que o nosso programa, o nosso algoritmo, ele faça aí uma estrutura que ele tenha o mínimo possível de processamento, tá? Claro que isso aí vai depender, né, da questão da gente praticar. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue aí ter essas condições, essa facilidade de conseguir melhorar o algoritmo e aí tornar ele o mais rápido possível, né? Então, ele conseguir ser processado e me dar uma resposta mais rápida possível, tá? Então, aqui eu reduzo, ele pula. Então, se ele não executar isso aqui, ele pula para cá. Se ele não executar isso aqui, ele pula para cá. Se eu executei isso aqui é tudo desprezado, não é nem testado. Nada disso aqui abaixo é verificado, diferente do exemplo anterior, que no exemplo anterior ele vai fazer os três testes, tá? Não vai escrever, né, as três frases no final, porque só um vai ser verdadeiro, mas ele vai testar. Então ele vai lá para o processador e vai pedir, ó, testa aí. Não é. Testa o próximo? Não é. Testa esse? Opa, agora é. Aqui não. Ele só vai testar se for falso. Se for verdadeiro, nem testa os outros. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos ver como é que isso ficaria lá, ó. Então, ó, se eu for lá para o meu visual, G não, né? O Portugal Studio.
Ele falou aí de Visual G, eu fiquei com Visual G na cabeça. Se eu for lá para o Portugal Studio, o que é que eu tenho que mudar? Aqui continua a mesma coisa. Aqui eu coloco um se não. Tá? Então, se não, se essa condição for verdadeira, faça. E aqui eu não preciso mais ter esse teste. É apenas preciso colocar o se não. Tranquilo? Então, se eu for linha por linha, vamos imaginar aqui que eu digitei 10 e 10. Ele vai perguntar, 10 é maior do que 10? Aí o algoritmo vai dizer, não, isso é falso. Então, pule para o próximo. 10 é menor que 10? Não, isso é falso. Então, escreva, os valores são iguais. Perceba que eu reduzi até um teste, né? Aqui. Mesmo que o último é o que é verdadeiro, mas pelo menos um teste foi retirado aí para mim. O meu processador precisou fazer algo a menos. Vamos imaginar aí que eu tenho aí o valor de N1 7, como foi naquele primeiro exemplo, e N2 sendo 5. Então, 5 é maior do que. Desculpe, 7 é maior do que 5. Aí ele vai dizer: opa, isso é verdade, 7 é maior do que 5. Então, ó, tudo isso aqui que está aqui embaixo, ó, vai ser desprezado pelo meu algoritmo. Ele nem vai testar. Então, já reduz processamento para mim. Então, isso é melhor quando eu for trabalhar lá, né, criar um algoritmo mais complexo. Para um algoritmo desse simples, né, que vai ser rápido, tranquilo. Mas imagina um algoritmo complexo, cheio de fórmulas matemáticas lá sendo testadas, várias operações, né, utilizando aí o i, o ou sendo testados. Então, isso facilita para o meu computador, tá bom? Então, ó, se eu executar, ó, tudo que eu fizer, lembra, tem que testar. Então, 7 é o primeiro número, 5 é o segundo número. Então, o primeiro número é o maior. Então, ele deu para mim o resultado correto. 5 agora vai ser o primeiro número e 7 vai ser o segundo. Então, ele disse, ó, o segundo número é o maior. Perceba que ele continuou funcionando. Gibson, mas eu não acredito ainda. Bota aí os dois valores iguais. Vou jogar agora os dois valores iguais para vocês verem. Então, ó, 10 e 10. Os valores são iguais. Deu para perceber? Então, ó, ele executa um por um, e aí, através das condicionais, dos valores testados ali dentro, utilizando os operadores relacionais que eu falei ontem para vocês, ele vai dizer se aquele resultado vai ser verdadeiro ou se aquele resultado vai me retornar um valor de falso. Tá bom? Vamos para o último. Se não tiverem dúvidas, alguma dúvida até aí, se ninguém colocar nada, é porque não tem dúvida, né? Então vamos lá, vamos continuar. Minha última estrutura, tá? E aí eu preciso que você preste bastante atenção nessa estrutura, porque os alunos sempre se confundem muito nessa estrutura, tá? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês colocarem na mente de vocês, para que vocês não confundam mais a utilização quando utilizar aí a questão do seleção por múltipla escolha. Então preste atenção, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, seleção de múltipla escolha. Esse tipo de estrutura é uma generalização da construção C. Como assim? Lá a gente tinha o quê? Somente uma condição que era avaliada e dois caminhos que poderiam ser seguidos. Aqui eu posso ter várias condições entrelaçadas, várias condições sendo avaliadas para ter um resultado, tá? Então, facilitando em um determinado momento na construção da minha condicional, tá bom? Então, ó, na estrutura de decisão do tipo caso, pode haver uma ou mais condições a serem testadas e o comando diferente associado a cada uma dessas. Só que tem um porém. Lá naquela estrutura anterior, a gente poderia verificar, presta atenção, se um valor era maior ou menor do que outro. Aqui não. Na estrutura escolha caso, a gente só verifica se o valor é igual àquele que a gente quer testar, tá? Lá na estrutura se não, a gente consegue entrelaçar condições utilizando o i e o ou. Aqui não. Aqui a gente não consegue utilizar os operadores i e ou,
tá? Quem é que vai tomar conta aí desse i do ou? É os casos. Então, os casos é que vão dizer, ó, caso esse valor seja igual a esse, ou caso esse valor seja igual àquele, ou caso esse valor seja igual a outro valor. Então, perceba que o caso ele vai substituir o ou. Então, eu posso testar aí vários casos e ir verificando valores diferentes. Mas eu não consigo testar aí um conjunto de valores entre um valor e outro, como eu consigo fazer lá no C. Exemplo, Gibson. Vamos imaginar que eu quisesse verificar aí valores se o número que eu digitei está entre 1 e 100, né? Lá no C, bastava dizer, ó, verifique se o número é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100. Então eu consigo usar o operador lógico e. Aqui eu não tenho. Se eu fosse fazer algo desse tipo aqui dentro do escolha caso, eu teria que fazer caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, até chegar ao número 100. Então iria dar mais trabalho. Então, em determinados momentos, o escolha caso ele vai facilitar a sua vida, em determinado momento ele vai dificultar. Então é melhor construir uma estrutura utilizando se não, tá bom? Então, como é que eu vou saber? Não tem como saber, vai depender aí do algoritmo que você quer construir. Vai depender da problemática que você quer resolver. Aí você vai escolher um ou outro, tá bom? Beleza. Então, ó, como é que funciona a estrutura? A sintaxe dele. Tenho a minha palavra reservada, a minha função escolha. Eu digo qual é a variável que eu quero testar. Então, aqui dentro eu coloco o nome da minha variável. Abro chave, fecho chave para finalizar. Dentro da chave, eu vou ter o que a gente chama de casos, né? Que são as opções que a gente quer verificar. Lembrando, ele vai verificar se é igual, tá? Então, ele vai pegar se a variável é igual ao primeiro caso, vai pegar se a variável é igual ao segundo caso, e a gente tem algo parecido com se não, tá? Então, se nenhum caso desse aqui for verdadeiro, ele vai para o caso contrário. Essa estrutura aí, ela é parecida lá, né, com o que a gente tem na maioria das linguagens, que é o switch case, tá? E aí a gente tem switch case e no final tem o default, né, que é o outro caso, que é o caso contrário, tá bom? Então, ó, primeira coisa aqui no múltipla escolha, minha função escolha, coloco aqui o nome da variável que eu quero testar. Dentro das chaves, eu vou colocar todas as opções que eu quero verificar. Então, caso opção 1, caso opção 2, caso opção 3, quantas opções eu desejar. E aí, se aquele caso for verdade, ele vai executar um conjunto de instruções ou funções que eu desejar. Gibson, por que tem o para aqui dentro? O pare, né? Por que tem o pare aqui dentro? Se eu não colocar o pare, ele vai testar o próximo e se ele for também verdade, ele vai executar. Então, o pare é para que eu quebre a estrutura, então eu pare a minha estrutura e não continue os próximos passos. Então, se isso aqui for verdade, então se meu teste 1 for verdade, ele não vai testar o 2 e nem vai testar aí o caso contrário. Tá? Ele não vai executar nem o teste 2, nem vai executar o caso contrário. Então, o pare é uma quebra de estrutura. Ele vai parar a minha estrutura, que lá em outras linguagens tem esse mesmo comando que é o break, tá? Então, o pare, ele faz com que eu não continue a executar aquela estrutura. Então, ó, ele vai executar isso aqui, se for verdade, ele para. Ah, Gibson, mas não é verdade, ele vai testar o próximo. O próximo teste é o teste 2. Se isso for verdade, ele para. Mas se isso não for verdade, se for falso, ele vai para o caso contrário. E aí executa todas aquelas funções. É como se fosse o se não, como eu falei para vocês. É como se fosse o else, tá? Gibson, por que não tem pare aí no caso contrário? É o último. Para que eu vou parar? Ele já vai parar automaticamente. Né? Tem algumas pessoas que erroneamente colocam o pare ou o break no final. Não precisa. Ele já vai parar. Ele já vai finalizar a estrutura. Não tem mais nada depois do caso contrário. O caso contrário é a última condição da estrutura. Tá? Então eu não preciso colocar pare aí. Tá bom? Vamos ver um exemplo para a gente ver isso aí funcionando. Se tiverem dúvidas, podem falar, tá?
Então, ó, um algoritmo que receba dois números e uma operação, após isso, calcule o que se deseja. Então, eu tenho aqui um exemplo de algoritmo construído, que ele vai receber dois números do tipo inteiro, uma operação, que vai ser um caractere, e aí, através dessa operação que eu escolhi, ele vai fazer uma soma ou uma subtração. Vamos ver isso aí na prática, como é que ficaria? Vou lá para o Portugal Studio. São dois números, vou deixar ali o N1 e N2, né? Para a gente ganhar tempo, né? Então, dois números, N1 e N2. O que a gente precisa aqui, além dos dois números, é uma variável para guardar qual é a operação que eu quero realizar. O cara vai, a pessoa que, o usuário que tiver utilizando o meu sistema, ele vai escolher. Eu não vou escrever o resultado de todas as operações. Ele vai dizer, eu quero somar, eu quero subtrair, eu quero multiplicar, né? Então, ele vai escolher qual é a operação. Uma variável, como a variável só vai armazenar um único valor, né? Eu não preciso colocar do tipo cadeia. Eu vou colocar aqui como do tipo caractere, tá? Que vai guardar um único valor. Gibson, mas se eu quisesse colocar assim, digite 1 para somar, digite 2 para subtrair, poderia? Poderia. Aí era só substituir, em vez de caractere, usava o inteiro mesmo que está lá em cima, tá? Mas como lá no exemplo ele colocou, né, utilizando lá um texto, então texto é caractere ou cadeia, que seria lá em outras linguagens, né, o char e a string, tá? Então, ó, caractere, vou colocar aqui como de operação, né? Declarei minha variável de operação. O que é que eu vou fazer? Vou solicitar os dois dados, então. Escreva, opa, sem maiúsculo, que ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Cuidado, tá? Escreva, digite o primeiro número. E aí vou guardar o primeiro número. Leia N1. Como é parecido, né? Só muda o texto e a variável. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí, de vez de ser digite o primeiro número, bota aqui segundo número. E aí eu troco o nome da variável de N1 para N2. Já tenho os dois números guardados. O que é que eu preciso agora? Preciso apenas pegar esses valores e somar ou subtrair ou dividir ou multiplicar. Como eu não sei o que é que o usuário quer, eu preciso perguntar a ele. Vamos perguntar a ele? Então, ó, escreva. E aí eu vou colocar assim: digite a operação desejada. E vou botar aqui uma quebra de linha, só para a gente se acostumando a utilizar operadores de formatação, tá bom? E aí eu vou colocar aqui um outro escreva para não ficar tudo na mesma linha, tá? Mas poderia ser na mesma linha, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, ó, vou colocar aqui mais para somar, tá? Então o cara vai digitar lá o sinal de mais, se ele quiser somar. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras operações. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, né? Para ganhar tempo. Então, ó, vou trocar aqui o operador. Então, ele vai digitar menos para subtrair. Subtrair. Vou botar as quatro, lá só tinha duas. Vamos botar as quatro operações fundamentais. Então, ó, ele vai digitar asterisco para multiplicar. Ele vai digitar aí barra, caso ele queira aí dividir. Tranquilo? Falta o que aqui agora? Falta eu guardar isso na variável. Isso vai só aparecer, não vai ser guardado ainda. Então eu preciso colocar aí, ó, a função de entrada que é o leia. E aí eu vou ler a operação. Então eu vou guardar agora a operação que ele quer me passar. Digitei a operação. Agora eu preciso agora entrar na minha estrutura condicional para eu verificar qual operação que ele quer realizar. Então, ó, eu venho aqui e digo, ó, escolha. Digo qual é a variável que eu quero testar.
é oper, inicio e finalizo. Então, abro chave, fecho chave. Vou colocar aqui os meus casos. Então, caso ele tenha lá digitado o sinal de mais, e aí, caso ele tenha digitado o sinal de mais, eu vou colocar aqui. Escreva, soma, e vou colocar N1 mais N2. Lembra que aí depois tem que ter o quê? Pare. Tranquilo? Gibson, por que aqui em cima você colocou aspa dupla e aqui embaixo você colocou aspa simples? Porque aqui em cima eu tenho mais de um caractere. Aqui embaixo eu tenho apenas um caractere. Ó. É um único caractere. Então, quando a gente está trabalhando aí na maioria das linguagens, é dessa forma que a gente trabalha. Então, aspa simples, um único caractere, aspa duplas, quando eu tiver um conjunto de caracteres, que seria a nossa string. Tá bom? Então, ó, aspa simples porque é um único caractere. Onde disse aqui, ó, é só caractere. Se fosse mais de um caractere, seria cadeia. Tá? Mas como é um único caractere, tranquilo, o tipo é esse. Então, ó, beleza. Caso soma, agora é só testar os outros. Como a estrutura é praticamente a mesma, não tenha medo, não. Pode dar Ctrl+C e Ctrl+V no seu algoritmo sem problema nenhum, tá? Então, eu venho aqui, ó. É que eu vou mudar, não é soma. Então, o sinal aqui é de menos. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, digite menos para subtrair. Então, ó, eu vou aqui e boto, ó. Subtrair. Subtração, né? Subtração é N1 menos N2. Tranquilo? Já fiz a subtração. É só fazer as outras. Então, ó, venho aqui novamente, troco o sinal, que aí eu coloquei que para ele multiplicar, ele tem que digitar, né, um asterisco. Então, ó, troco aqui por asterisco. O texto que vai aparecer para o usuário vai ser multiplicação. E a operação, que não vai ser soma, vai ser uma operação de multiplicação. E aí eu vou para o último, que é a divisão, que a gente colocou, que seria digitando a barra. E aí eu boto aqui o texto, divisão e faço o meu cálculo. Gibson, mas vamos dizer que ele digitou aí um caractere inválido. Ele não colocou nem o sinal de mais, nem o de menos, nem o asterisco, nem a barra. Ele digitou outra coisa. Então vamos botar aqui, ó. Caso contrário. Se nenhuma dessas opções aí for verdade, ele vai entrar no meu caso contrário. E aí eu vou botar aqui, ó, escreva, você digitou uma opção inválida ou uma operação inválida, você que diz, tá bom? Então, ó, ele vai testar o primeiro. É verdade? Não. Teste o segundo. É verdade? Não. É o terceiro. É verdade? Não. É o quarto. É verdade? Não. Se não é nenhum dos quatro, ele vai entrar aqui no caso contrário e vai escrever essa frase. Tá bom? E se for um deles, ele escreve e despreza todos que vierem depois. Tá? Se ele digitou mais, ele vai somar e vai desprezar tudo que tiver aqui, ó, dentro, tá? Depois dele. Então, ele vai desprezar o menos, vai desprezar a multiplicação, divisão e o caso contrário, tá bom? Então, por isso que é importante a gente colocar sempre o pare, que é a mesma coisa que a gente vê lá nas outras linguagens, que é o break. Tá? A gente vê o break lá em C, vê o break lá em Python, vê o break lá em várias estruturas, né? Em várias linguagens, tá bom? Então, a mesma coisa. O bom é porque você está vendo a palavra em português, fica mais fácil de você lembrar qual era o comando para parar. Pare. Caramba, a mesma palavra que eu pensei, né? O comando é a mesma palavra, tá? Então, ó, bem facilzinho, vamos executar aqui para ver as opções, se está tudo funcionando direitinho. Digite o primeiro número, vou colocar aqui 8. Digite o segundo número 2. Ele pede para mim, digite a operação desejada, né? Então ele diz aí, é soma, é subtração, é o quê? E aí eu vou colocar aqui, é soma. Então vou colocar o sinal de mais. Então soma é 10. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho
o tamanho. Na outra vez eu tentei aumentar, travou. Mas vamos ver se a gente consegue agora aumentar direitinho. Então, ó, vamos testar de novo. Testar agora outra operação. Vou testar novamente. Digitar aqui um número. 8, novamente. Vou digitar aqui um segundo número. 2. Ele pede, digita aí a operação que você deseja. Eu vou colocar aqui o sinal de menos. Então, subtração é 6. 8 menos 2, 6. Tá ok. Gibson, eu não quero testar todos os outros, não. Tem que testar, tá? Por quê? Lembrando novamente, vou bater várias vezes nessa mesma tecla. Nossa IDE, ele não vai dizer para mim um erro de lógica. Esse erro de lógica só vai perceber depois que estiver testando, tá? Você só vai encontrar esse erro de lógica se você testar, tá bom? Então, ó, quais são as próximas que tem? Multiplicação, divisão e o caso contrário. Então, ó, digite primeiro número, vou colocar aqui 10. Digite segundo número, 2. E agora eu vou mandar multiplicar, que é o meu asterisco. Então, 10 vezes 2, multiplicação é 20. Beleza, ok. Vamos testar o próximo. Primeiro número, vou continuar com o número 10. Vou digitar o número 2. E vou agora mandar dividir. Então, ó, divisão é 5. Beleza, ok também. 10 dividido por 2, 5. E aí eu vou colocar agora um caractere qualquer, para ver se ele vai entrar no outro caso, né? Com o caso contrário. Então, ó, primeiro número, vou colocar aqui um número qualquer, 7, 9. E aí eu vou digitar agora o, sei lá, vamos colocar um O, né? Colocar aqui um O. E ele diz, ó, você digitou uma opção inválida. Então ele não fez nenhum dos cálculos. Tranquilo? Então é dessa forma aqui que a gente trabalha com o outro caso, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha aí com a estrutura de seleção de múltipla escolha, que é o escolha caso, tá? Então bem facilzinho aí a gente viu um exemplo e conseguiu fazer aí com que funcionasse o nosso algoritmo. E aí eu preciso saber de vocês, dúvidas, pessoal? Se quiser abrir o áudio, foi tranquilo? É difícil? É de fácil? E aí vocês não perguntaram não, mas eu vou colocar aqui mais algumas coisas, tá? Então, ó, como esse aqui é o nosso último assunto, vamos ver algumas coisinhas mais que pode acontecer aqui dentro do escolha, né? Então, hoje a gente já praticamente finalizou, né, o conteúdo. Então, a gente viu as três estruturas de condição. Mas vamos ver mais alguma coisinha aqui dentro? O que é que poderia acontecer aqui? Gibson, e se eu tivesse aqui, como o senhor falou, em vez de operação ser um caractere, a operação fosse um número inteiro? Poderia? Poderia, que é o que normalmente o pessoal faz, né? É só vir aqui, ó, e aí eu digo N1, N2 e a operação é inteiro. O que é que eu preciso mais alterar aí no meu código? E aí, o que é que vocês me dizem? O que é que eu precisaria alterar mais no meu código? Se eu trocar o tipo de dado, então a operação agora não é mais caractere, a operação passou a ser agora um número inteiro. Se não quiser digitar, pode falar, tá, pessoal? Não sabe? Tá todo mundo calado porque não sabe, é? Estão pensando ainda, é? Vamos lá. Peguei a operação que antes era caractere, tá? E estou agora transformando a operação numa variável do tipo inteira. O que é que eu preciso alterar no meu algoritmo para que ele continue funcionando? Perceba aqui, ó. Só de olhar a gente já vê que tem coisa errada, ó. Estão vendo aqui ele marcando aqui para mim? Só de olhar a gente já vê que tem coisa errada. Ele já mostrou que tem alguns erros aí dentro do meu algoritmo, só por causa dessa mudança que eu fiz. Aonde é que eu tenho que alterar para poder que ele funcione corretamente? Se eu executar aqui, ó, já apareceu aqui um bocado de erro, ó. Tenho que alterar os dois pontos? Não, não precisa não.
Aspas duplas no lugar das aspas simples. Aspas duplas no lugar das aspas simples, vamos ver se é isso. Aspas duplas no lugar da aspa simples. Vou substituir aqui por aspas dupla. E vamos executar. Já vi que tá errado, professor. Tá. Vamos lá, tem que ter a teoria na cabeça, tá? Aspa simples quando eu trabalhar com caractere. Aspa dupla quando eu trabalhar com um conjunto de caractere. Eu não estou trabalhando nem com um e nem com muitos. Então, sem aspas. Porque... Então, sem aspas, isso. Eu vou tirar as aspas. Tá? Primeiro ponto aqui, eu teria que tirar as aspas. Só que esses sinais aí são textos ou são números? São caracteres ou são números? São caracteres. São caracteres, isso. Então, eu teria que substituir isso aqui, ó. Eu não posso usar essa simbologia. Se eu estou verificando o número inteiro... Multiplicação e divisão. Isso. Eu teria que colocar algum valor para poder fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí eu coloco o que aqui? Escrever mesmo, as soma. opções. Escreva As opções. Caso somar. para somar. Escreva subtração para subtrair. Isso. Eu teria que dar agora uma opção diferente. Eu não posso colocar mais, o sinal de mais, o sinal de menos. A para somar, B para subtrair, C para multiplicar. Pode ser? Ainda não, porque A, B não, porque seria inteiro. Ah, é tem que ser 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Isso, agora chegou onde eu queria. Como eu estou trabalhando com números inteiros, eu tenho que ter números aqui dentro. Eu não posso mais colocar caractere. Eu não posso colocar A, não posso colocar B, não posso colocar o sinal de mais, nem o sinal de menos. Tem que ser números. Então aqui, ó, é 1, 2, desculpe aqui, 3 e 4. Do mesmo jeito aqui no caso, ó. Outra coisa, mas é isso mesmo. Aqui tem que ser também números, tá? Então, digite 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar ou 4 para dividir. Tranquilo. Aqui dentro eu tirei as aspas, por quê? Porque não são mais caracteres, agora eles são números. Então, se são números, eu não preciso de aspas. Tá bom? Deu para entender? Tranquilo ou não? Valério tá aí com dúvida ainda? Tranquilo. Ô Gibson, Oi. Tu encerrou o conteúdo, no caso, com... Isso, a gente conclui aqui com as 3 estruturas condicionais. Se vocês quiserem, dá tempo de fazer mais um exercício. Querem? Tu poderia mostrar só a questão do enquanto? Posso. Porque, como é que se encaixaria? Se o pessoal vai ter mais alguma dúvida, senão a gente... Beleza, fechado. E aí, pessoal, tranquilo? Dúvidas? Sim ou não? Tudo ok? Vamos fazer só um exemplozinho bem rapidinho, um outro exemplo. Vamos imaginar um algoritmo diferente. Vou pegar aqui, construir uma nova estrutura. Vou colocar aqui um comentário só para quem quiser registrar, né? O que esse algoritmo ele faz? Algoritmo para receber a sigla de um estado e informar de qual estado é a sigla. Tranquilo? Então, o meu algoritmo ele vai receber tipo PE. PE é de que estado? Aí ele vai dizer, esse estado aí é Pernambuco, tá? Então, ele vai receber uma sigla e, de acordo com aquela sigla, ele vai dizer qual é o estado. Não vamos colocar todos os estados, né? Porque senão passaria aqui a tarde colocando, né? Vamos colocar pelo menos 3, tá? Então, vamos lá. Única variável que eu vou precisar nesse algoritmo seria o quê? Caractere. Isso. Seria caractere. Não. Por que não caractere? A sigla do estado tem quantos caracteres? 2. 2. Então, não posso. Em caractere, eu só posso guardar um único caractere. Então, tem que ser o quê? Acho que é cadeia, string. Isso, cadeia. Não é string.
tá? Então a gente tem que colocar como cadeia. Então eu vou colocar aqui cadeia, sigla, e aí vou já pedir ao usuário que digite. Então, escreva, informe a sigla do estado. E aí, ó, bem rapidinho, eu pediria para ler a sigla. Então, leia, sigla. Vou fazer o que agora, Gui? Vou para o meu comando escolha. Escolha, sigla. E aí vou testar. Caso a sigla seja isso, vamos imaginar IFP de São Paulo. Isso, pessoal, desliga o microfone que tá dando eco. E aí, caso seja São Paulo, deixa eu ver aqui quem tá com o microfone, que aí eu desligo. Pode ser que não tenha percebido. Não, todo mundo desligou. Pronto. Então, ó, caso for SP, ele vai dizer para mim, ó, beleza. Escreva. Você é de São Paulo. E aí, pare. Nosso comando para parar. E aí a gente testa o próximo, né? Então, caso... Vamos imaginar aí que você colocou aí RJ. Ele vai escrever. Você é de... do, né? Na verdade. Rio de Janeiro. Pessoal, quem for saindo, não esquece de preencher o formulário e fazer a atividade, tá? Por favor. Vou colocar novamente aí para vocês não esquecerem, por favor. Código da sala e o formulário. Não esquece de fazer, tá bom? Código da sala Google e o formulário de hoje, tá bom? Então, ó, se você for do Rio de Janeiro, então digitou RJ, Rio de Janeiro, pare. Vou colocar aqui Pernambuco, só para a gente finalizar. Então, se você digitou aí PE, então escreva. Você é de Pernambuco. Pernambuco. E aí, pare meu algoritmo. E aí eu vou botar aqui um caso contrário. Só caso ele tenha digitado uma outra sigla, eu vou botar aqui. Escreva. Você é de um estado diferente. Bom, então ele vai testar caso seja São Paulo, caso seja Rio de Janeiro, caso seja Pernambuco. Se um desses aí forem verdade, ele vai escrever essa frase. Caso não, ele escreve essa frase. Vamos testar para ver se funciona. Opa, esqueci de 2 pontos aqui no caso contrário, desculpem. Bom, a ideia é porque a gente vai vendo lá quais são os erros, né? Oi. Eita. Pem, pem, pem. Foi triste. É diferente do Visual G, o nosso Portugal Studio ele não aceita estrutura utilizando mais de um caractere. Ele só aceita caractere e inteiro. Ele é diferente lá do Visual G. Ele só aceitaria se fosse um único caractere. Mais de um, ele não vai. Se fosse só S, R ou P, ele iria. Mas como ele é mais de um caractere, ele não aceita. É bom que ele já diz aqui para a gente, ó. Tipo incompatíveis, o comando escolha espera uma expressão do tipo inteiro ou caractere. Mas foi passada uma expressão do tipo cadeia. E aí, como é que a gente resolveria isso? Teria que usar o se e o se não. Tá bom? Teria que usar aí uma estrutura se não. Gibson, isso acontece também em outras linguagens? Acontece. Posso dar um exemplo aí, o C. O C é dessa forma também. Eu achei que o Portugal ele não seria dessa forma, né? Seria igual ao Visual G.
Mas aí estou vendo aí que ele não é igual ao Visual G. O Visual G ele funcionaria, ele testaria. Mas aqui no Portugal Studio, como ele vem do C, né? Então ele foi lá e trouxe também essa desvantagem do C. Ele não testa, ele só testa se for caractere ou inteiro. Então foi por água abaixo o exemplo que eu tentei passar para vocês. Mas serviria aí de exemplo se você colocasse aí o se e o se não. Você conseguiria comparar aí caracteres, tá bom? Mas tranquilo, sem estresse. É bom que mais uma coisa a gente vai aprendendo, né? Professor, e se botasse, fizesse como no outro, em vez de caractere, botasse inteiro? Caso 1, Funcionaria. escreva São Paulo. Caso 2, escreva Pernambuco. Caso Isso. 3, Rio de Janeiro. Isso seria uma solução. A gente colocar lá um valor numérico para cada sigla, né? Digite 1 para SP, né? Digite 2 para RJ, digite 3 para Pernambuco. Seria uma solução. E aí a gente conseguiria trocar esses valores, né? Conseguiria resolver esse problema. Ô, Gibson, e se trocar ali em cima só nível de conhecimento, né? Mas se trocar cadeia por caractere? Porque ele fala ali embaixo que foi passada a expressão tipo cadeia, mas ele esperava receber caractere. Ele não vai aceitar, não. Ele vai dar erro do mesmo jeito, porque eu estou passando Vai dar mais erro, de um né? caractere. Tá? Quando eu estou passando mais de um caractere, ó, já deu erro aqui, ó, tá vendo? E já apareceu aqui marcado. Entendi. No caso, na leitura ali, ele não vai receber porque são 2 caracteres, entendi. Isso, entendeu? Então a solução seria como nosso amigo falou aí, eu trocar isso aí para um valor inteiro, né? Para poder dizer para ele, ó, digite 1 para SP, digite 2 para RJ. Ou fazer como eu disse, trocar a estrutura de escolha, como escolha aqui ele só aceita inteiro ou caractere, a gente poderia usar o se para poder resolver isso. E aí o cara poderia digitar a sigla tranquilamente, tá bom? Seria uma forma aí de a gente resolver esse problema. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, tá? Depois tentem aí na casa de vocês fazer essa modificação para vocês verem sair funcionando, tá? Existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Quando a gente vê que a estrutura daquela linguagem ela não permite, a gente procura uma outra que a gente consiga fazer aquilo, tá? Lá em C mesmo, a gente tem funções como funções de comparação de mais de um caractere, tá? Eu não precisaria fazer essa estrutura toda, porque eu tenho funções que já testam isso aí, tá? Então, cada linguagem ela vai ter uma peculiaridade diferente, né? E aí eu não me toquei que como o Portugal Studio ele vem do C, né? Foi feito lá com a estrutura do C, ele iria fazer a mesma coisa, tá? Me perdoem. Então, ó, a gente conclui por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do curso, espero que vocês tenham gostado das aulas. Logo, logo vai ter aí PHP, né? Então, fiquem ligados. Semana que vem nós temos aí o curso de PHP. Vamos trabalhar nessa mesma dinâmica, né? Passando alguns conceitos, passando como é que são as estruturas em PHP. A diferença é que a gente vai ter que ver alguns conceitos a mais, porque o PHP ele roda direto do servidor. Então, eu vou ter que passar alguns conceitos de servidores e como a gente vai utilizar lá o PHP, tá bom?